Olá, meus caros alunos da Mediação Tecnológica de Rondônia. Tudo bem com vocês? Tudo maravilha? Todo mundo aí preparados para assistir essa aula de Sociologia? Então se joga na Sociologia. E hoje a nossa aula, o tema que nós estamos ainda trabalhando, abordando, né, é sobre estratificação social, né? Tivemos a aula 14.1 que fala sobre estratificação, a 15 também, ainda falando sobre estratificação, e um assunto que vai sempre puxando o outro, e hoje nós vamos falar exatamente sobre as desigualdades sociais. E quando a gente fala em desigualdade social, você já parou para perguntar, por exemplo, por que o nosso país é tão desigual? Né? Por que existe tanta desigualdade social no Brasil, no mundo? E por que o Brasil é considerado um dos países mais desiguais do mundo? Mas antes da gente dar, de fato, os conceitos para cada um, para os subtemas que nós vamos tratar dentro das desigualdades sociais, nós vamos conhecer, então, quais são, né, os temas que vamos trabalhar hoje e abordar para mostrarmos e falarmos e pensarmos sobre essa desigualdade social em nosso país e também no mundo. Vamos então para a nossa agenda da aula de hoje? Vamos lá! Então a gente vai falar sobre desigualdades sociais no Brasil, exatamente a parte 2, porque vocês já tiveram uma aula introdutória sobre desigualdades sociais, a parte 1, né? Também estratificação, né? Que estão interligadas, né? E hoje a gente vai ver as visões da pobreza, né? Vamos voltar aqui, só um pouquinho. As visões da pobreza sobre a ideia de exclusão e inclusão. Também a gente vai entender, né, como funciona as desigualdades de renda, de cor, de gênero. E também a gente vai falar sobre a invisibilidade das desigualdades sociais, né? Quando falamos em desigualdade social, só para vocês terem uma ideia, a gente pensa, de fato, em desigualdades estruturais, né? Ou seja, que está estruturada dentro da própria sociedade. E pensar em desigualdade é também entender como funciona o capitalismo e todas as suas contradições, né? Bem como também o que leva, por exemplo, com o advento das inovações tecnológicas, né? Com o aumento o que tem a ver o avanço da tecnologia, as inovações tecnológicas e, ao mesmo tempo, em contrapartida, termos o aumento da miserabilidade. Então, pensamos também como se dá a desigualdade de gênero, por exemplo, porque homens ganham mais do que mulheres, né? Exercendo a mesma função, né? Também porque exatamente a gente faz um paralelo com o patriarcalismo, que nós também estudamos aqui, né? Para falarmos da questão dos movimentos feministas, quando a gente falou sobre eles. Então, a desigualdade, portanto, como construção social, ela traz consequências perversas da indiferença, né, entre sujeitos. E essas desigualdades, elas vêm se repetindo, né, cada vez mais, e ao mesmo tempo que ela se apresenta, ela também maltrata, ela explora, né. Então, a gente começa exatamente fazendo uma reflexão de uma música, olha só, isso aqui é o título de uma música, Que País é Esse, né? É uma música da década de 80, essa música foi feita pelo grupo Legião Urbana. Já ouviram falar desse grupo? Legião Urbana? Então, essa música, Que País é Esse, do Legião Urbana, ela foi escrita em 1978, mas ela só foi, de fato, lançada, né, 9 anos depois, em 1987, né? Então, essa música, Que País é Esse? Ela faz uma crítica principalmente profunda das desigualdades sociais do nosso país,
né? E faz uma crítica exatamente nesse período. Havia durante o período da ditadura militar, né? Essa música foi lançada exatamente no fim da ditadura militar, né? Já no período da redemocratização do país. E essa música vai falar exatamente da corrupção que havia, a falta de respeito às leis, à Constituição, no Brasil principalmente, né? Mostra também a insatisfação popular e a busca por respostas diante de um cenário de injustiças e de violência que era muito grande naquele período, né? Então, aqui a gente começa exatamente com essa reflexão dessa música, que país é esse, né? E a expressão mais visível das desigualdades a gente traz aqui. É justo? Então, a foto, né, a imagem aqui, ela fala por si só. É justo a gente ver um planeta com tantas desigualdades sociais? Então, a pobreza é a expressão mais visível das desigualdades, né? Então, quando a gente fala exatamente das desigualdades sociais, a gente pensa exatamente aquilo que eu já falei na introdução, né? As consequências perversas dessa indiferença entre os sujeitos, né? Então, existe um abismo, né, entre os sujeitos dentro dessa sociedade, né? Então, é uma desigualdade que explora, que maltrata e que cria exatamente inúmeros preconceitos, né? E desumaniza os sujeitos dentro dessa sociedade. Aqui, né, a gente tem uma imagem falando exatamente sobre a linha da pobreza, né? Então, quando a gente traz aqui, aqui o homem pergunta, é um pássaro? É um avião? É um drone? A mulher fala, é a linha da pobreza, né? Então, aqui, essa imagem, quando a gente vai falar da linha da pobreza, né? A gente vê principalmente a questão da concentração de renda nas mãos de uma pequena parcela da população. Então, por exemplo, quando a gente coloca as regiões Norte e Nordeste, elas concentram 58,5% de toda a população pobre do país. Então, evidenciando que a superação da miséria depende severamente da localização geográfica do cidadão, né? Então, o que a gente pode dizer, né, aqui, quando a gente fala da linha da miséria, da linha da pobreza, ela vai depender do contexto histórico e da sociedade onde se vive, né? Por exemplo, a linha da pobreza, ela é estabelecida, em geral, o critério e a renda per capita. Então, para se estabelecer alguém que está na linha da pobreza, se vai avaliar a renda, né? A renda per capita dessa família, né? Ou seja, quanto o indivíduo, né? Quanto o indivíduo ganha, né? Quanto ele ganha. Então, depende muito, né? Então, no Brasil, o IBGE utiliza a linha da pobreza, né? Para dizer que é o equivalente a R$ 694. Então, uma família que ganha R$ 644 mensal, ele é considerado um pobre, né? E 218 mais para casos de extrema pobreza, né? Então, aqui ele ganha R$ 694, então é instituído dentro dessa linha da pobreza pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Pesquisas, né? E quem ganha R$ 218, ele é um extremo pobre. Isso são dados atualizados de 2026, tá? Então, isso aí é para a gente entender exatamente sobre essa questão da linha da pobreza. Então, vamos lá, seguindo aqui, né?
Então, para falar disso, também é falar que a exclusão social é o processo de privação do acesso aos direitos sociais como um todo. Direitos políticos, à saúde, à educação e ao emprego. Aqui, ó, essa imagem é dentro do nosso próprio país. Olha só, dois mundos diferentes dentro de um mesmo lugar. Então, aqui também, ó, se completa a imagem mostrando exatamente aqui o outro lado, né, os dois lados da moeda de um país desigual. Então, aqui está o que a gente chama do luxo e aqui está o lixo, né? Então, o que a gente vê aqui, ó, o abismo da desigualdade social, né? Ao contrário quando a gente fala de exclusão, que são todos aqueles que estão privados, né? Ou seja, aqueles que não têm acesso aos direitos que são direitos sociais, políticos, direito à moradia digna, a um saneamento básico, a uma educação de qualidade, a um emprego. Então, essas pessoas, elas estão fora desses direitos, elas estão à margem da sociedade, na invisibilidade. E quando a gente fala em inclusão, é exatamente o contrário, né? Então, quando se tem uma sociedade que usa a inclusão exatamente para que todos tenham acesso aos direitos, nós estamos falando de inclusão que é permitir, que é favorecer ou facilitar o acesso, principalmente ao meio comum. Então, o contrário de exclusão é quando eu incluo todos, sem exceção, como diz a Constituição na teoria, que é muito bonita, né? De que todos somos iguais perante a lei, que não há distinção de cor, não há distinção de raça. Então, tudo isso faz com que a gente pense que quando não há distinção, isso quer dizer que todos nós temos acesso. Mas na prática, a gente sabe que as coisas não caminham dessa forma, né? Então, tudo isso a gente vai percebendo que são processos que vão se acumulando ao longo do tempo, né? E trazendo inúmeras desigualdades e abismos sociais. Para tanto, vamos entender a desigualdade de renda, né? Então, o Brasil, ele é internacionalmente conhecido como um dos países com maior desigualdade na distribuição de renda do mundo. E essa desigualdade, ela nos acompanha há anos, né? Então, quais são hoje os países considerados mais desiguais do mundo? Eles estão principalmente concentrados no continente africano e na América Latina. E essa classificação é feita principalmente pelo índice de Gini, que a gente vai ver daqui a pouquinho o que é esse índice de Gini. Então, quais são os países mais desiguais do mundo? Vamos colocar aqui, ó, África do Sul, certo? Ó, África do Sul, seguido de Brasil e Colômbia, certo? Então, o Brasil é o país com o maior número, olha só, entendam isso, com o maior número de milionários em dólares da América Latina, que soma um total, olha só, de 433 mil milionários, né? E, ao mesmo tempo, como entender que é o país que tem a maior concentração de milionários e ele é o país mais desigual? Como se entender isso aqui? Né? Então, vamos ver aqui. A desigualdade de renda, olha só, na década de 60, os mais ricos, eles constituíam apenas 1% da população brasileira. E eles auferiam renda nacional, o mesmo que os 50%, o mesmo que os 50% mais pobres, no total de 18,6%, né? Então, a concentração de renda, ela aumentou na última década. Vamos ver aqui, ó.
A fatia da riqueza do país detido pelo 1% dos mais ricos. Olha só, então aqui a gente vê aqui o Brasil, né, como no ranking do primeiro aí, ó, dos 1% dos mais ricos no mundo, acompanhado da Índia, dos Estados Unidos e dos outros países, China, Alemanha, Coreia, Itália, Austrália, França e Japão. Vê aqui que o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking com a fatia de distribuição de renda do 1% dos mais ricos, que detém essa fatia maior, né? Então, de acordo com o relatório global da World Report de 2023, 48%, que é o que vimos aqui no gráfico, ó, da riqueza nacional, ela está nas mãos apenas de 1% da população brasileira. E, infelizmente, muito pouco tem sido feito para mudar essa realidade. Então, quando a gente pensa na concentração de renda, olha só, em 2014, os 10% mais ricos recebiam em média 54 vezes mais do que os 50% mais pobres. Em 2026, olha só o salto, essa diferença saltou para 64 vezes mais. Então, isso quer dizer que, né, no Brasil, os 10% mais ricos, eles concentram 59% da renda nacional, enquanto os outros 50% mais pobres ficam com menos de 10% da renda nacional. Então, no ranking mundial, o Brasil é apontado como o país mais desigual do mundo. Vamos lá aqui. Então, como compreender isso em dados agora, né? Como a gente vai compreender a que se chega a essas conclusões, né, dessa porcentagem, né, de 1% para os mais ricos, e enquanto que 50% fica da população pobre fica apenas com 10% dessa riqueza? Como se chega a esses dados, né? Como se compreende esses dados? Então, são feitas pesquisas, né? E esses pesquisadores, eles vão se basear principalmente no índice de Gini, tá? Então, o índice de Gini é um instrumento, olha só, criado pelo estatístico, foi criado por um italiano, Corrado Gini, em 1884, para medir o grau de desigualdade na distribuição de renda. Então, esse dado foi pensado, esse italiano pensou nesse instrumento exatamente para medir essas desigualdades, utilizando dados estatísticos, né? Então, olha só, para a gente entender o índice de Gini, é uma métrica muito fácil, né? É muito fácil de entender, olha só. Vocês estão vendo que aqui tem um 1 em cima e tem um 0 aqui embaixo, certo? Então, olha só, quanto mais perto de 0 temos uma completa igualdade na renda, certo? Então, quanto mais o país está perto do número do índice 0, a desigualdade é pequena. Agora, quanto mais está perto do 1, maior desigualdade social. E quanto mais perto do 0, menor desigualdade. Então, o Brasil, hoje, ele ocupa, olha só, 0,86%. Então, quando ele diz isso aqui, ele está mais perto de quê? Do 1. Então, digamos que esteja basicamente aqui, ó, 0,86%. Então, isso quer dizer o quê? Mais perto de 1, o Brasil é considerado um país desigual, extremamente desigual, né? Então, a gente precisa entender isso aí, né? O que é índice de desenvolvimento humano? Então, agora a gente vai entender o que é o IDH, né? Sempre usado muito com essa sigla. Vamos na notícia, na imprensa,
o IDH da cidade tal tem o melhor IDH do Brasil, né? O que é isso, né? É o Índice de Desenvolvimento Humano. Esse IDH, ele abrange 3 dimensões. Abrange saúde, abrange educação e abrange renda. Olha só, educação e renda. Então, o que é apontado aí é exatamente, né, no IDH, a cidade com o melhor IDH, né, o país com o melhor índice de desenvolvimento humano, ele tem que ter essas 3 dimensões aqui, ter uma excelente saúde, uma excelente educação e uma excelente distribuição de renda. Então, vamos entender aqui. O Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, é uma unidade de medida utilizada para aferir o grau de desenvolvimento de uma determinada sociedade nos quesitos de educação, saúde e renda, né? Aquilo que eu falei. Quanto mais próximo de zero, menor é o indicador para os quesitos de saúde, educação e renda. Quanto mais próximo de 1, melhores são as condições para esses quesitos. No mundo, nenhum país possui o IDH 0 ou 1. Então, aqui, né, a gente vê, então, que, ainda voltando aqui, né, que falando sobre a questão do IDH, é necessário, então, né, para que se tenha um bom IDH, um bom índice de desenvolvimento humano, que as cidades tenham um bom índice de desenvolvimento humano, é necessário se fazer políticas públicas, aparelhar melhor as delegacias com bons profissionais qualificados, para atender principalmente vítimas de exposição, sem que elas sejam expostas ou revitimizadas, é trabalhar e conscientizar a população acerca da gravidade da questão da violência, né? É exatamente educar as crianças a saber seus direitos, seus deveres e aprender também a reconhecer principalmente sobre as formas de violência que existem dentro da sociedade. É proteger crianças, é proteger famílias, né? E responsabilizar principalmente agressores, quando a gente coloca aí também dessa questão da violência nas cidades, né? E quando a gente fala também de IDH, estamos falando de segurança pública também, né? Então, ele tem que também trazer segurança, porque já pensou viver numa sociedade, viver numa cidade onde as pessoas não têm a segurança de sair, onde as crianças não podem ir para a escola, né? Porque também a escola acaba que se defronta com violência. Então, a gente precisa pensar num país, né, mas onde se tenha políticas públicas, né, e que as pessoas possam ter segurança, saúde, educação de qualidade. Vamos aqui agora falar qual a cor, então, da desigualdade do nosso país, né? Existe cor para desigualdade? Existe. Vamos ver aqui, né? Aqui a gente tem uma imagem por si só, né? Que ela já diz aí buscando aí a junção, né? De todos, né? Todos nós somos iguais, né? Que não há distinção de cor, de raça. Então, a desigualdade de cor, para falar da desigualdade, ela se expressa por meio de quê? Dos preconceitos, e ela se apresenta em evidências empíricas, ou seja, os negros e pardos em nossa sociedade, eles recebem salários menores e têm poucas condições de acesso a melhores condições, como habitação, saúde, trabalho e cultura. E isso é de acordo... A gente não está falando aqui um achismo, mas a gente está falando aqui de dados,
de dados estatísticos, né? Então, segundo o IBGE, né? Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa, né? Segundo o IBGE, os negros são maioria em nossa sociedade, certo? Então, 57% da população brasileira, ela se declara como preta ou parda. Então, o rendimento dos negros é 40% inferior, tá? Inferior, 40% inferior ao dos não negros. Vamos aqui ver. Então, veja bem, aqui dados de 2004 com relação à cor, raça, né? Então, aqui o rendimento médio do trabalhador segundo a cor e a raça, né? Então, aqui nós temos os amarelos, né? Nós temos os brancos, né? Nós temos os indígenas, temos os pardos, os pretos e o total geral. Então, os amarelos são todos aqueles descendentes de orientais, né? Aqui, a gente vê aqui, ó, que os brancos vêm em segundo lugar, né? Em rendimento médio do trabalho. Os indígenas aqui, os pardos, né? E vejam os negros, o rendimento de R$ 2.350. Então, a gente vê aqui que vai caindo, ó. Então, isso para mostrar exatamente a questão da desigualdade de cor e raça, né? Vamos ver aqui. Agora, a desigualdade de gênero, né? Então, vozes pela igualdade de gênero. Então, mulheres estudam mais no Brasil, mas têm renda menor, né, que os homens. Diz a Organização das Nações Unidas, não é um achismo também, mas é um dado. Então, mulheres no Brasil, muito embora estudem muito mais, gastem mais tempo estudando, o rendimento no mercado de trabalho, quando elas partem para o mercado de trabalho, elas exercem a mesma função que os homens, mas ganham menos. Então, aqui, ó, o relatório, né, do IDH mostra exatamente isso, né? Olha só, as mulheres em matéria de educação, né, 8,1 anos, elas estudam mais do que os homens, ó, apenas 7,6%, né? A taxa de mortalidade, ó, as mulheres é maior, a dos homens é menor, né? E a renda das mulheres, ó, bem menor, né? Então, a gente vê aqui, mulheres com ensino superior, elas ganham 27% menos do que os homens, né? Então, olha só, aqui o total da população, né? As mulheres, é o roxinho aqui, ó. Mulheres, 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 tá? Então, o total da população é menos de 37%, né? Vem aqui, ó, que as mulheres, enquanto que os homens têm 7,784 mil, eles ganham muito mais do que elas, ó, do que as mulheres, né? Então, quanto ao grau de escolaridade, ó, cada vez mais a gente vê que elas vão ganhando menos, né? As mulheres negras, ainda o valor é muito menor do que as mulheres brancas. Então, mesmo entre as mulheres, existe diferença de cor. Enquanto que as mulheres negras ganham menos, as mulheres brancas ganham mais em relação à questão do mercado de trabalho. A mesma coisa acontece com os homens, né? Os homens não negros, né? Os homens negros ganham menos do que os homens brancos. Então, foram considerados negros a soma de pretos e pardos e não negros a soma de brancos, amarelos e indígenas. Segundo dados do Departamento de Estatística e Estudos Socioeconômicos.
No que diz respeito à participação política das mulheres nas eleições gerais de 2010, as mulheres ficaram com 12,9% das cadeiras nas assembleias legislativas, com 8,5% das vagas na Câmara dos Deputados e com 9,8% das vagas no Senado. Dos eleitos para o governo dos estados, apenas 7,4% eram mulheres. Então, a gente vê aí que na representação política, as mulheres também são em menor número. Então, a gente vai ver aqui, ó, na corrida eleitoral de 2020 e 2022, olha só a diferença de mulheres e homens. Mulheres são as roxinhas, os homens o verde. Então, olha só, nas câmaras municipais, como vereadores e vereadoras, as mulheres em menor número, 34,8%, enquanto que os homens em maior número. Nas assembleias legislativas, deputados estaduais, né? Nas assembleias, né? Então, aqui a gente vê que homens com 33,5%, enquanto, mulheres com 33,5% e o homem aqui, novamente, maioria. Na Câmara dos Deputados também, mulher em minoria, homem em maioria. E nas prefeituras, olha só, apenas 13,4 mulheres se candidataram a prefeitas, né? Enquanto que homens, 86,6. Então, a gente vê a grande maioria de homens na política. Então, os dados são bem claros aí, né? Então, conforme o estudo da Secretaria de Política para as Mulheres do Governo Federal, a baixa participação de mulheres em espaços de poder, ele tem relação com um limitado acesso feminino à esfera pública, além de fatores culturais, né? De que lugar de mulher na cozinha, né? De que a gente vê que isso tem muito a ver com a nossa colonização, que a gente tanto já falou aqui sobre a questão do patriarcalismo, né? O preconceito, o machismo, né? O preconceito de gênero em relação às atividades políticas, né? Então, tudo isso aponta exatamente para a questão de gênero dentro da nossa sociedade, né? De que mulher, do grande preconceito, ainda que está ali nas camadas ali das classes, né? Então, o preconceito acirrado de que mulher ela não pode ocupar cargos públicos porque ela a mulher deve estar na cozinha, né? Então, é basicamente isso. Então, aqui, ainda falando sobre isso, o que a gente conclui, né? Quando a gente fala em pobreza, quando dizemos que a pobreza está associada à desigualdade de renda econômica, como a gente viu aqui, existem outras desigualdades, né? Como a de acesso a recurso a políticas públicas feita para a população pobre, acesso a serviços e também oportunidades igualitárias, né? Então, aqui a gente finaliza com as nossas referências, né? E o que a gente quer dizer com isso, né? Que o que nós vimos aqui na nossa aula hoje foi exatamente mostrando essas desigualdades apontadas, principalmente quando a gente olha para o nosso país, né? O Brasil ainda, né? Um país que considerado como um dos países mais desiguais do mundo. Isso faz com que nos leve a refletir o porquê um país com tanta riqueza natural, em contrapartida, existe uma pobreza social muito grande, né? Então, o que a gente precisa entender é que essas desigualdades, elas levam a abismos muito grandes dentro do nosso país, né? E é como se a gente tivesse dois Brasis dentro dele, né? Um Brasil luxuoso e o outro lado, em contrapartida, populações vivendo na mais alta pobreza, né? Sem ter saneamento básico, sem ter uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, né? Então, a gente vê um país que cada vez mais acentua
essas diferenças, né? E elas vão ficando cada vez maiores. Então, o que a gente pensa é exatamente o seguinte, traz para vocês como alunos, é pensar exatamente num país que a mudança ela tem que partir de nós, né? De lutarmos em prol de mudanças, né? A gente não pode aceitar se calar, né? Mediante achando que se Deus quis assim é porque eu sou assim e não vai lutar para melhorar, né? Então, é a importância aí daqueles movimentos sociais que a gente falou aqui, né? Em algumas aulas. Então, os movimentos sociais, eles servem exatamente para isso. Para se lutar, né? Se buscar melhorias, né? Para que se tenha um país, pelo menos, mais igualitário, né? E que não haja tantas exclusões e invisibilidades sociais. Então, aqui a gente finaliza a nossa aula. Até mais. E depois a gente volta para a nossa aula de revisão. Aguardo vocês, hein? Não sai daí não.